gente começa se perguntando, né, por que investir na infância e adolescência? E, obviamente, aqui já foi dito várias vezes, a criança e o adolescente é prioridade, pelo menos no documento, na Constituição e na retórica. Então, agora é hora de cada vez mais a gente transformar essas palavras em ações concretas, até porque a garantia dos direitos de meninos e meninas é fator decisivo para a melhoria das condições de vida de toda a sociedade, e também um fator essencial para a redução das iniquidades, né? Crianças e adolescentes que não têm acesso a uma educação de qualidade, oportunidades de preparação e inserção no mundo do trabalho, dificilmente romperão o ciclo de pobreza em que elas se encontram, e, efetivamente, a não oferta de serviços básicos e de direitos essenciais também compromete toda a eficiência do gasto público. Então, o que hoje é investido em políticas compensatórias, questões de prevenção ou cura de doenças, segurança pública, certamente, se a gente tem um investimento maior na infância e adolescência, a gente vai ter muito mais recursos canalizados dessas áreas para a área de educação, de infraestrutura, investimentos, nesse momento, muito mais fundamentais para o desenvolvimento da população e do país. O não investimento na criança e no adolescente nos dificultará alcançar alguns compromissos que o país assumiu internacionalmente, né? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, se a gente parar para pensar sobre eles, basicamente todos ou estão diretamente ligados à garantia dos direitos de crianças e adolescentes e suas mães, ou dependem, inclusive, do investimento nas novas gerações para que você tenha articulações intersetoriais pelo desenvolvimento, que você tenha a garantia da sustentabilidade, né? O caminho, de fato, é uma ação articulada com base territorial. Então, a gente sabe onde estão as áreas de vulnerabilidade, a gente sabe quais são os problemas nessas áreas, e a gente sabe o conjunto de direitos e oportunidades e serviços que têm que ser oferecidos para as crianças e adolescentes realmente estarem aptas a conviver nesse mundo aqui e nessa cidade que é tão desafiadora. Então, a ideia não é que ninguém faça necessariamente algo novo, mas que a gente possa fazer de forma conjunta. E aquilo que Fernando Rossetti falava, não preciso ser seu parceiro necessariamente, assinar um convênio com você, mas se eu tenho um programa de creche, você tem um programa de formação profissional, o outro tem um programa de melhoria das escolas, de recuperação de escola, e a gente combina de fazer tudo isso de uma forma complementar no mesmo território de alta vulnerabilidade, acho que a gente dá, inclusive, um exemplo para o próprio poder público de como atuar de forma intersetorial, que a gente sabe como é difícil. As secretarias, por exemplo, se conversarem e definirem políticas que sejam articuladas. Então, a gente está dizendo, bom, tem uma responsabilidade que é do poder público, mas nesse momento de, digamos assim, uma chance da gente acelerar processos, da gente criar práticas, boas práticas, exemplares, por que não nos unirmos também à iniciativa privada, também às organizações sociais, às lideranças, os grupos de jovens, e a gente buscar fazer uma ação que possa depois ser replicada em outros territórios da cidade. Sempre procurando escutar e envolver os moradores, as crianças e adolescentes, os professores, as pessoas que atendem ali na unidade básica de saúde, porque, como a Maria Alice falou, são aqueles que vão dar a continuidade. As empresas passam nessas comunidades de forma transitória, mas quem mora ali vai ficar. E quanto mais sentimento de pertencimento, de corresponsabilização, mais eles vão querer permanecer ali e fazer com que a vida deles mude ali. E não vai mudar e eles vão se mudar para um outro lugar que seja mais próspero, né? E principalmente assegurar que esses investimentos sejam capazes de provocar mudanças estruturantes, mudanças sustentáveis. A ideia não é beneficiar 200 meninos que participaram do meu programa naquele ano, mas criar ali uma cultura, criar um espaço, criar metodologias, tecnologias, levar serviços públicos para que isso possa se perpetuar. E, obviamente, monitorar os resultados para a gente ter certeza que estamos respondendo àqueles desafios a que a gente se propôs.
E a gente tem uma super oportunidade, que é a lei do aprendiz, né? Tem gente que fala que é precarização de mão de obra, tem gente que diz que é melhor pagar a multa do que contratar os jovens. Eu acho que para qualquer empresa é muito melhor ter os jovens ali aprendendo, trabalhando, do que em outras, digamos, atividades, né? É bom para eles, que vão formar pessoas qualificadas para dar conta desse apagão de mão de obra. É bom para a cidade, que vai ter mais gente produtiva, contributiva para o desenvolvimento e de maneira geral. É muito bom para esses meninos, mas é importante que a gente pense a lei do aprendiz como uma oportunidade mesmo de uma ascensão, né? de uma construção de perspectiva de longo prazo. Não é para contratar aprendiz para ser operador de fotocopiadora, né? A gente está falando de dar uma oportunidade para que eles possam desenvolver seu talento, suas possibilidades, porque é assim que eles realmente vão ser contributivos, tanto para a empresa quanto para construir uma vida mais digna, mais promissora para eles mesmos.